Cumprimento os meus irmãos com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, nesse dia especial de início do sábado. Quero apresentar neste vídeo as 3 mensagens angélicas, de maneira mais clara, que dê para todos entenderem. Vou apresentar de 3 formas. Tá bom? Antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra e do mar, e tudo que nele há. Aqui estamos para apresentar mais um estudo da Tua Palavra. Te pedimos sabedoria e que o Espírito Santo habite em nós, habite nos meus irmãos e irmãs, e que entregamos em Tuas mãos também os nossos problemas, que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada final. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso intercessor, nosso Salvador. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, vou tentar ser breve, e eu espero que seja bem claro o que vai ser lido aqui, tá bom? Que vocês possam entender. Assim, na King James está escrito: 3 anjos proclamam os juízos de Deus. Capítulo 14, verso 6 diz assim: Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Aí diz assim o Espírito de Profecia: leia o Evangelho de mãos dadas. Se queremos ter o espírito da terceira mensagem angélica, temos de apresentar a lei e o Evangelho juntos, pois eles andam de mãos dadas. Evangelismo, página 232. Versículo 7 do capítulo 14 de Apocalipse diz assim: Então proclamei com voz grande: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O comentário diz assim, o Espírito de Profecia fala assim: dar glória a Deus. Dar glória a Deus é revelar o caráter dele por meio do nosso e assim torná-lo conhecido. Qualquer que seja a maneira em que revelemos o Pai ou o Filho, estamos glorificando a Deus. Medicina e Salvação, página 16, 1890. O verso 8 do capítulo 14 de Apocalipse. O segundo anjo o seguiu, exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu a beber de todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Diz assim o Espírito de Profecia. O título: Babilônia tem dado a todas as nações do vinho da sua prostituição. Qual é esse vinho? A pergunta. Suas falsas doutrinas. Ela tem dado ao mundo um falso sábado em lugar do sábado do 4º mandamento. E tem repetido a falsidade de Satanás, proferiu pela primeira vez a Eva no Éden. A imortalidade natural da alma. Ela tem disseminado por toda parte muitos erros semelhantes, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, falando de Babilônia. Maranata, o Senhor vem, página 169. O verso 9, o versículo 9 do capítulo 14 de Apocalipse diz assim: seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão. Aí diz assim, sobre esse versículo: em sentido especial, foram os adventidos do 7º dia postos no mundo como vigias e portadores de luz.
A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Evangelismo, página 119. Disse meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. História da Redenção, página 385. Falando da besta e sua imagem. Pela primeira besta é representada a Igreja de Roma, uma organização eclesiástica revestida de poder civil, tendo autoridade para punir todos os dissidentes. A imagem da besta representa outra corporação religiosa revestida de poder semelhante. Quando as igrejas do nosso país, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes opõem as instituições, a América protestante terá então formada a imagem da hierarquia romana. Então será a verdadeira igreja assaltada pela perseguição, como foi o antigo povo de Deus. História da Redenção, páginas 381 e 382. Eu vou deixar essas passagens do livro de Espírito e Profecia todas na descrição, para que vocês possam depois conferir se está batendo, tá certo? O versículo 10 de Apocalipse, do capítulo 14, diz assim: da mesma maneira, beberá o vinho da justiça severa de Deus, que lhe foi derramado sem mistura atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. Então diz assim, vamos ver o que diz sobre a ira de Deus sem mistura. Todos os juízos sobre os homens, antes do final do tempo da graça, foram misturados com misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa de sua culpa. Mas no juízo final, a ira é derramada sem mistura de misericórdia. O Grande Conflito, página 629. Quando as coisas acumuladas nos livros de registro do céu indicarem que a soma da transgressão está completa, virá a ira, sem mistura de misericórdia. E ver-se-á então que tremenda coisa é esgotar a paciência divina. Maranata, o Senhor vem, página 290. Versículo 11 de Apocalipse, do capítulo 14. E a fumaça da sua aflição será exaltada para todo sempre, para todos aqueles que adoram a besta e sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Verso 12, do capítulo 14 de Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. O comentário do Espírito de Profecia diz assim: os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. No desfecho desta controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem, e recebem o seu sinal. Maranata, o Senhor vem, página 186. Nossas publicações devem mostrar que o fim de todas as coisas está às portas. Pede-se-me que diga a nossas casas editoras: erguei a norma, erguei-a mais alto, proclamai a terceira mensagem angélica,
a fim de que ela possa ser ouvida por todo mundo. Fazei ver que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Colportor Evangelista, página 145. Foi-me mostrado um grupo com o nome de Adventista do Sétimo Dia, o qual estava aconselhando que a bandeira ou sinal que nos torna um povo distinto não devia ser salientada de maneira tão chocante, pois pretendiam que esse não seria o melhor método de assegurar êxito a nossas instituições. Não estamos, porém, em tempo de arriar nossa bandeira, de nos envergonharmos de nossa fé. Esta distinta bandeira, descrita nas palavras: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12, deve ser levada através do mundo até o fim do tempo da graça. Conselho sobre Educação, página 130. O versículo 13 de Apocalipse 14 diz assim: então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Chegou a hora de ceifar a terra. O Espírito de Profecia diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade, mas eles creem em Deus. E o Senhor os ama. O selo de Deus está neles, e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Eventos Finais, página 223. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. O Grande Conflito, página 637. Falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus e declarando o concerto eterno com o seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. Primeiros Escritos, página 285. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão. Primeiros Escritos, página 15. Aí fala agora sobre o versículo 14, do capítulo 14 de Apocalipse. O título fala sobre a ceifa. Olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Aí diz assim, o Espírito de Profecia: surge logo no oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É uma nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolto em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproximam da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor. E
em cima, encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Eventos finais, página 274. Então, essa foi a primeira explicação das 3 mensagens angélicas com a palavra de Deus e o Espírito de Profecia explicando cada versículo. Agora, de uma outra maneira, né? Diz assim, as 3 mensagens angélicas, para ficar bem claro, para ficar bem entendido, para não ter como ter alguma dúvida. A mensagem do primeiro anjo nos convida a adorar a Deus como nosso Criador, particularmente pouco antes do fim dos tempos, no momento em que as pessoas tomam decisões de consequências eternas. Né? Essa é a mensagem do primeiro anjo. O segundo destes 3 anjos anuncia que Babilônia caiu. O que é Babilônia? Babilônia é um sistema político e espiritual de adoração que conduz as pessoas para longe de Deus e que não é baseado nos ensinamentos da palavra de Deus, mas sobre os ensinamentos de homens. E Deus diz que este sistema significa, de fato, confusão, de modo que muitos no mundo de hoje estão confusos a respeito de Deus, da adoração das coisas espirituais. Deus revelou claramente em sua palavra as respostas para muitas dessas questões. Então está claro que a segunda mensagem angélica fala a respeito de confusão. São doutrinas que distorcem a verdadeira palavra de Deus. Para ficar bem claro, essa outra explicação, tá? A mensagem do terceiro anjo nos adverte a permanecer longe dos enganos que são predominantes em nosso mundo e voltar para a adoração a Deus, que é o Criador, bem como parte da observância de seus mandamentos e a fé em Jesus. As mensagens dos 3 anjos são descritas como abrangendo a todo mundo, mensagens globais, consistentes com o que Jesus disse sobre a mensagem que ele queria que seus discípulos compartilhassem. No final do Evangelho segundo Mateus, ele disse para ir a todo mundo e fazer discípulos e batizá-los. Estas 3 mensagens angélicas, no coração do livro do Apocalipse, você poderá encontrá-las no capítulo 14, de 6 a 12, as quais nos convidam a adorar a Deus como Criador em um tempo especial, pouco antes da segunda vinda de Cristo, quando as decisões estão sendo feitas de modo a determinar onde passaremos a eternidade. E Deus nos apela a voltarmos à verdadeira adoração, em oposição à falsa adoração dos poderes enganadores de Babilônia, que pretende nos afastar de Deus, para longe da fonte da vida, da fonte da verdadeira felicidade e alegria eternas. Eu acho que aqui ficou mais claro ainda, né, para os nossos irmãos, tanto adventistas como de outras denominações, sobre as 3 mensagens angélicas. E para finalizar, para ficar mais simplificado ainda e mais claro ainda, tem uma outra que eu vou passar aqui, que diz assim, um resumo mais ainda sobre as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica é um convite para adorarmos a Deus no sábado. A segunda mensagem angélica: vai cair Babilônia, toda a confusão religiosa um dia vai acabar. E a terceira mensagem angélica que é para não aceitarmos o sinal da besta e nem adoremos a sua imagem, e para não aceitarmos uma falsa adoração no lugar da verdadeira adoração a Deus. Ok, meus irmãos e minhas irmãs? Então essa é o que eu queria apresentar sobre as 3 mensagens angélicas. Eu acho que deu para entender, ficou claro. O tempo do fim chegou.
e nós temos que buscar o Senhor verdadeiramente, ficar com o assim diz o Senhor. Não o que o irmão Washington diz, mas o que está escrito. Bate com o que eu estou falando? Amém. Não bate? Ó, meu irmão, eu vou ficar com assim diz o Senhor. Tá? Não é o que eu acho, é o que diz a palavra de Deus. Tá certo? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que Deus está me dando de passar essas mensagens para vocês, e que Ele tenha misericórdia de nós, e que escreva os nossos nomes no livro da vida. Eu deixo com vocês a paz do Senhor, que Ele habite em vós através do seu Santo Espírito, e que Ele escreva os nossos nomes no livro da vida. Amém.